Luiz Roberto Barroso acordou um belo dia e decidiu que era imperador do Brasil, que governava o país, apesar de nunca ter recebido nenhum voto. O Moro concorda. E o governo, infelizmente, de mãos atadas, vai ter que editar uma portaria acatando a ordem do Barroso. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá, pessoal? E vamos começar esclarecendo um ponto a respeito do fato do Barroso ter tomado essa decisão. É o seguinte, tá, galera? Ele não pode acordar um dia também, né, e dizer, olha só, eu vou exigir o passaporte da hipocrisia para os gringos que estão entrando no país. Ele precisa ser provocado, a justiça precisa ser provocada. E quando eu digo isso, eu não digo no sentido que a gente faz, não, né? De fazer meme e tal, zoar, não. Provocado nesse sentido é o que os partidos de esquerda vêm fazendo desde o primeiro dia de governo Bolsonaro, tentando governar o país através desses pedidos impetrados no STF, com a anuência dos ministros, né? Então, nesse caso, foi o Rede Sustentabilidade, o partido da Gazela Saltitante, que fez esse pedido, caiu, né, naquele sorteio malandro do STF no colo do Barroso, e aí, provocado, ele foi lá e tomou a decisão. Tem algum lugar na Constituição que atribua ao STF, mais longe ainda, né, ministros do STF em decisões monocráticas, esse poder? Não existe. Em lugar nenhum. Trata-se, nesse caso, de uma decisão administrativa. E quando você diz ato administrativo, você se refere automaticamente ao poder executivo, tá? A função do judiciário não é ato administrativo. Tudo bem, dentro do poder judiciário, para vocês entenderem aqui, o judiciário pode sim ter atos administrativos. Por exemplo, uma licitação interna do Tribunal Regional Federal é um ato administrativo. Contratação através de concurso público, isso é um ato administrativo. Mas isso diz respeito ao funcionamento específico do órgão. Fora isso, não. O governo federal, o poder executivo, também pode, por exemplo, legislar. Quando publica um decreto, por exemplo, uma medida provisória, que depois, né, ela vai ser aprovada, né, confirmada ou não pelo legislativo. Então, existem essas exceções, mas nesse caso específico, aquela decisão nunca poderia caber ao Poder Judiciário, porque ele não está decidindo ali se a coisa é constitucional ou é inconstitucional, gente. Isso assim, é um absurdo dos absurdos. É você pegar a Constituição Federal, que, diga-se de passagem, não é das melhores, tá? Vamos colocar nesses termos aqui, e rasgar. Então você já tem uma Constituição falha, esquerdista, socialista, e nem ela você consegue respeitar, é uma situação de calamidade pública. Se alguém conseguir me provar que existe, dentro da lei, dentro da Constituição Federal, alguma linha, algum parágrafo que garanta ao STF esse tipo de poder, eu calo minha boca, eu fecho o meu canal, nunca mais eu gravo um vídeo. Quem poderia solucionar esse problema? O Senado Federal. Só que à frente do Senado Federal, a gente tem um bunda mole, um frouxo, um cu, que nesse caso é o Pacheco. Vocês já viram aquele filme The Goonies, Os Goonies? Devem ter visto, né? Clássico da sessão da tarde. Vocês devem ter visto também o Slot, né? Aquele monstrinho, né? Com aquele olho assim, fiscal de fronteira, um para um lado, outro para o outro. Slot quer chocolate, Slot quer chocolate. Aquilo ali é o Pacheco, gente. É um inútil. Uma pessoa que tem pretensões políticas que vão muito além da capacidade dele, ele quer ser presidente da República, e ele age nesse sentido. Cheio de processo correndo da época que ele era advogado lá no STF, tem um rabo preso, quer ganhar os bilhões dele, e aí age dessa forma. Não dá para contar com o Senado Federal para fazer nada nesse sentido, consertar essa bagunça em que o Brasil se transformou. A gente chegou num ponto, galera, que daqui a pouco a gente não vai nem poder falar mais em insegurança jurídica. Não vai mais poder falar. Porque a coisa ficou tão insegura que o errado é a certeza, se torna a regra. Então deixa de ser insegurança, passa a ser previsível. Ou alguém aqui duvidava que o Barroso fosse fazer isso? Eu gravei um vídeo aqui semana passada. Eu vou tirar esse trecho e vou colocar lá no Instagram e no Telegram. Quem não me segue em nenhum dos dois, vai lá e siga. Eu vou procurar esse trecho, vou recortar e vou publicar lá. No Telegram e no Instagram, para vocês verem. O STF se tornou previsível. A gente sabe que eles vão se meter em tudo. Então não tem mais que se falar em insegurança jurídica, né? O que define isso é a imprevisibilidade.
nada mais é imprevisível no Brasil, porque a regra é o STF se meter em tudo. Então, no dia que o STF não se meter, opa, tem alguma coisa de errado. O Brasil virou isso. O Brasil se tornou o país da segurança jurídica inversa, do planeta bizarro. Em meio a tudo isso, o Sérgio Moro vem a público e diz: o Barroso fez o certo. E vejam bem, aqui, galera, não cabe discutir o efeito da decisão do Barroso. Porque os gringos não estão nem aí. Eles já estão tomando a picada lá, eles não querem nem saber. Por eles, tanto fez como tanto faz. O problema aqui é o fato dele ter tomado a decisão. É o fato dele ter agido de maneira inconstitucional, invadindo a competência do Poder Executivo, mais uma vez. A consequência da decisão dele não nos afeta. Nós, brasileiros. Afeta os gringos que não se importam. O problema é ele ter tomado essa decisão. Vocês estão entendendo? E aí, o Ministério da Saúde já disse que vai acatar. E não tem o que fazer. Não adianta reclamar, pessoal. Chegar, o presidente vai aceitar. Gente, é aquele ditado, né? Ordem judicial não se discute, se obedece. Você até discute depois. Você pode tentar corrigir o problema depois. Mas, a priori, você tem que obedecer. Então, essa portaria tem que ser publicada. Não tem para onde fugir. Isso, em si, não é um sinal de fraqueza do governo. Você pode tentar corrigir esse problema depois. Publica a portaria. Publica a portaria. Depois, você tenta, de alguma forma, reverter esse problema. Agora, a situação do Brasil hoje é essa. A gente tem ministros do STF que se acham no direito de governar o país sem nunca ter recebido nenhum voto. Como eu disse aqui, eles se tornaram tão previsíveis que eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nas próximas semanas. Gravem aí. Acabaram de decidir que gringos têm que tomar a picada antes de entrar no Brasil e apresentar o passaporte da hipocrisia, não é isso? Deu certo? Deu certo. Pensem aí. Qual será o próximo passo? Exigência do passaporte da hipocrisia dentro do Brasil. Nacional. Exigência nacional. Não demora, algum partido vai acionar o STF e, por uma dessas coincidências, vai cair para o Barroso ou para o Alexandre de Moraes. Se não cair em nenhum dos dois, se cair em algum outro ministro, vai jogar para o plenário. Agora, se cair num desses dois, vão tomar uma decisão monocrática primeiro e depois eles jogam para o plenário. E aí o plenário, obviamente, vai estar do lado deles. Vai ser aprovado pelo plenário também. Aguardem. Esse é o próximo passo do controle social. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, os policiais estão andando com réguas. Com réguas nas ruas para medir a distância entre as pessoas. Está acontecendo tudo de novo, pessoal. Tudo aquilo que aconteceu lá nos anos de 1940, 1950, está acontecendo tudo de novo. E a maioria das pessoas estão se comportando como verdadeiras ovelhinhas. E por que isso acontece? Porque nós que lutamos contra essa tirania somos propagadores de fake news, nós somos mentirosos, nós somos propagadores de ódio, nós disseminamos notícias falsas. Primeiro, eles desconstroem a nossa imagem, nos transformam em párias. Nós não somos jornalistas, nós somos blogueiros, palpiteiros. Depois disso, fica fácil para eles resolverem o problema. E assim, a tirania segue avançando com a conivência da maioria da população que parece que está dormente. Como a gente resolve esse problema? Não sei, não cabe a mim dizer, pessoal. Talvez, se nós vivêssemos em uma democracia de verdade, eu pudesse me sentir confortável de compartilhar com vocês a minha opinião e o que eu acho que deveria ser feito. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil hoje. Portanto, eu prefiro ficar calado. À noite a gente volta com um novo vídeo. Forte abraço e a gente se vê por aí.